Graça e paz, amados, que vocês possam estar tendo a bênção do Senhor. E como você está se sentindo nesse momento que o mundo e o Brasil está vivendo? Como está o seu coração diante das imposições de restrição quanto a saídas e que você tem que ficar em quarentena? Nós temos um texto bíblico que é muito interessante. Ele fala de uma quarentena que nós intitulamos como quarentena do medo e do espanto. Isso está registrado em 1 Samuel, capítulo 17. Nós temos uma história interessante nesse capítulo, onde mostra um conflito entre o exército de Israel e o exército dos filisteus. Um confronto, uma guerra, em que eles estavam posicionados, um de frente para o outro. E a guerra poderia ser uma guerra normal dos dias deles, se um evento não tivesse acontecido, que era o aparecimento de um gigante, de um guerreiro, de um homem experiente em guerras chamado Golias. Esse homem, segundo a história, ele afrontava Israel 40 dias e 40 noites, todos os dias, pela manhã e à tarde, ele afrontava os exércitos de Israel. Essa história, ela teria tudo para ter um final terrível, tenebroso, mas ela teve um final feliz. O desafio daquele gigante era: se algum homem de Israel lutar comigo e me vencer, nós, os filisteus, seremos escravos de vocês. Agora, se eu vencer o soldado de Israel, vocês ficarão escravos, servos dos filisteus. E o mais interessante, que diante desse desafio, o que acontecia ao exército de Israel? O versículo 11 diz assim: ouvindo Saul e todo Israel as palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito. Espanto e medo tomaram conta desse exército, do seu rei, por não dizer por toda a nação. Veja bem que diante de ameaças, diante de afrontas, diante de algo que sobrevém a nós, é possível que por um momento nós tenhamos espanto e medo. Principalmente quando nós estamos vivenciando a crise desse vírus, que tem amedrontado, espantado, não somente pessoas simples, pessoas de baixa renda, mas também pessoas de alta posição. É um vírus que, como todos sabem, ele não escolhe idade, não escolhe posição social, não escolhe nada. Ele afeta a todos. Como está o seu coração diante dessas ameaças? Eles aqui estavam espantados, estavam atemorizados, eles estavam com muito medo. Todas as vezes que aquele gigante se apresentava, eles recuavam, eles voltavam atrás. Foram 40 dias, uma quarentena. E o que nós vemos sobre quarentena na Bíblia? 40 dias é um número significativo na Bíblia. É um número que mostra transformação, que mostra renovação. Lembra do dilúvio? 40 dias em que águas invadiram a terra. A Bíblia diz que águas vinham de cima, águas vinham também de baixo. E 40 dias e 40 noites aquelas águas inundaram toda a terra. Mas depois surgiu a renovação. Uma nova terra, uma terra sem corrupção, uma terra pura, uma terra que haveria agora de novamente ser povoada através dos descendentes de Noé. Nós lembramos de um outro evento também que envolveu 40 dias, quando Moisés sobe ao monte para receber as tábuas da lei. Ele fica ali por 40 dias e 40 noites, e quando ele vem, ele traz
ordenanças de Deus, diretrizes de Deus, para que um povo pudesse caminhar por aquele deserto, entrar em uma terra e usufruir desta terra e ser próspero e abençoado. Quarentena pode ser uma benção. Quarentena pode ser algo que pode nos transformar. E o evento da nossa história, tudo mudou quando uma pessoa decide ser diferente. Quando uma pessoa decide pensar diferente. E não somente pensar, mas agir diferente. E este é Davi. Davi fica sabendo daquela situação, vê aquela situação e ele chega para o rei. Veja o versículo 32. E disse Davi a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa deste filisteu. Teu servo irá e pelejará contra ele. Veja bem que houve um posicionamento. Houve alguém que disse: eu estou aqui, eu me posiciono contra esse filisteu, contra esse mal, e eu vou enfrentar esse mal. Este é um momento de posicionamento. Esse é um momento de enfrentamento. Nós não podemos nos acuar, não podemos retroceder. Veja bem que o versículo 24 diz: quando todos os homens de Israel viram aquele homem, fugiram de diante dele e temendo grandemente. É claro que nós devemos tomar as medidas de precaução recomendadas pelas autoridades, mas o medo, o pavor não deve tomar conta do nosso coração. O desfalecimento não deve tomar conta do nosso coração. Por quê? Porque nós temos armas e estas armas são poderosas em Deus para destruição de fortalezas. Nós precisamos crer no que a palavra de Deus diz. Você conhece bem a história de Davi e Golias e sabe que Davi lutou contra esse gigante com armas de improváveis situações para vencer uma guerra. Ele lutou contra esse gigante com uma funda e uma pedra. Quando ele vai ao encontro do gigante, o gigante zomba dele. O gigante diz: você vem a mim como se eu fosse um cão? Eu darei a sua carne às aves do céu e às bestas feras da terra. Só que Davi disse: você vem a mim, gigante, com toda essa armadura. Você vem a mim com toda a sua prepotência, mas eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Esta é a postura de quem quer vencer todos os embates e os desafios que a vida nos impõe. Principalmente nesse momento que vivemos, um momento de reclusão em casa, um momento de muitas vezes temor de sair às ruas, medo pela possibilidade de contrair esse vírus. Mas eu quero te dizer, use as armas que Deus tem à sua disposição. Quais as armas? A primeira arma é a arma da fé. A fé é a certeza das coisas que não se veem, a prova exata das coisas que se esperam. A fé nos leva a alcançar o invisível. A Bíblia diz que nós não andamos por vista, mas nós andamos por fé. A fé nos leva a enxergar o invisível. Em 2 Coríntios, capítulo 4, diz que nós não atentamos para aquilo que vê, porque aquilo que vê é temporal. Você está vendo toda essa situação? Isso vai passar. Mas o que nós devemos atentar é para o que não vemos, porque o que não vemos é eterno. O que não vemos durará para sempre. E temos a certeza de que com a fé nós vamos vencer. Em segundo lugar, uma segunda arma que você deve se apropriar dela é a arma da oração. A oração é uma arma poderosíssima. É uma arma que destrói. É uma arma que ataca frontalmente o inimigo. A Bíblia diz em Efésios 5, orando em todo tempo.
A oração, aliada com a palavra da fé, ela tem poder. Tiago diz que a oração de um justo é poderosa e eficaz. Então você precisa vencer com as armas que Deus tem colocado à sua disposição. E a terceira arma, coragem. Coragem. Tenha fé. Creia no invisível. Ore, crendo que vai acontecer. Tenha coragem de enfrentar toda e qualquer situação. Como está seu coração? Como está a sua vida? Você está com medo? Você está temendo? Você está apavorado? Seu coração está desfalecendo? Pegue as armas que Deus tem à sua disposição. Pegue a arma da fé. Pegue a arma da oração. Pegue a arma da coragem. Josué, diante do grande desafio de colocar o povo de Israel dentro da terra prometida, ele teve o ânimo de Deus dizendo: Josué, tenha coragem. Tenha coragem. Você vai introduzir esse povo na terra prometida. Tenha coragem. Então, com fé, oração e coragem, nós vamos vencer todos os desafios da nossa vida. Eu quero que Deus te abençoe grandemente. Nesse momento de desafio, que você se levante como um Davi, que você se levante como alguém que mesmo diante de um inimigo poderoso, você pode dizer: eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Deus está contigo, você vai vencer, Deus te dará a vitória. Tome as armas da fé, tome as armas da oração, tome as armas da coragem e você vencerá. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe sua família, que Deus te dê a paz. Fique na paz do eterno Jesus.